Eu acho que a minha primeira questão vem mais por uma curiosidade mesmo sobre como foi todo o processo para, enfim, de interesse por esse papel. Imagino que talvez outras atrizes também foram testadas. Eu queria saber como que foi para você, enfim, passar por todas as etapas que foram necessárias até você conseguir agarrar o papel da Joana, né, sua personagem. Foi a minha mãe, né, que me perguntou se eu queria fazer o teste. O Pedro, eu não sei se na entrevista vão falar Pedrinho, Pedro, mas o Pedro Diógenes, né, que é o diretor, ele conhece a minha mãe. Minha mãe também fez cinema. E ele sabia que minha mãe tinha uma filha, eles estavam precisando de uma menina, assim. E ele entrou em contato com a minha mãe e perguntou se eu teria interesse, né, de fazer o teste, perguntou quantos anos eu tinha. Aí a minha mãe falou assim, olha, ela é muito tímida, acho que ela não vai querer fazer o teste, mas... Na época eu tinha 17, né? Ela falou assim, ela tem 17 anos, mas tem uma carinha de 14, 15, tem uma cara de mais nova. Aí ele, perfeito! E pediu pra falar comigo, né, pra ver se eu queria fazer o teste. Minha mãe, crente que eu não ia querer fazer o teste. Ela tava me levando pra aula de teatro, inclusive, na hora que eu fazia teatro. E ela perguntou, Elis, né, tem interesse, assim? Eu falei que sim, ela ficou, vale, meu Deus. E aí, no mesmo dia, eu já fui fazer o teste. E o primeiro teste foi, assim, só pra me conhecer, né, saber como é que eu era, minha idade, alguns interesses que eu tinha, pra ver se eu tava no perfil. E aí, depois, eu lembro que eu tava bem nervosa e eles foram maravilhosos comigo. E aí depois teve um outro teste, que foi de improviso. Eles me deram mais ou menos uma situação que tá dentro do filme, assim, mas não tava no filme. Sim. Mas se encaixava no filme. E eu tinha que improvisar. E eu lembro que eu tava morrendo de alergia no dia. Eu tava, tipo, como eu tô hoje, fanha. Mas era uma alergia que eu não parava de espirrar, assim. Eu, cara, isso vai me atrapalhar muito na hora do improviso. Eu vou ficar... Só que acabou que não, tipo, incrivelmente na hora eu não espirrei nenhuma vez. Não tive que raspar o nariz nenhuma vez. E, só que, né, a autoestima pega, assim, segurança, e eu pensando, não, foi péssimo. Eu não vou passar. Pensando, né? Aí chegou a pandemia no Brasil, então eu passei um tempo sem ter nenhuma atualização, novidade, então eu pensei, opa, peguei. Então eu pensei assim, não passei, tranquilo. Eu lembro que teve um dia que eu sonhei com o filme, eu sonhei e no dia seguinte minha mãe chegou, Liz, então, eles querem que você faça outro teste online, né, por conta da pandemia. Sim. Um teste, eu gravei um vídeo e mandei pra eles. E aí eu fiz, né? Eu fiquei super nervosa, eu pedi pra minha mãe, por favor, sair de casa pra eu poder gravar sem você escutar, que eu tô com vergonha. Vai passar com a nossa cachorrinha, fazer alguma coisa no café. E a minha mãe foi passear com a nossa cachorra, né, enquanto eu fazia o teste. Eu gravei trocentos vídeos, morrendo de vergonha. Até que eu enviei. Eles me deram 2 textos, mas eu tinha que gravar 3 vídeos, porque um dos textos eu tinha que gravar com 2 emoções diferentes. E aí minha mãe chegou e falou assim, olha, eles gostaram muito do seu vídeo. Ai, meu Deus, como assim? Só que minha mãe não queria deixar eu fazer o filme por conta do Enem, porque eu tava terminando o 3º ano na época. E ia ter o Enem e isso podia me atrapalhar, né? Aí eu convenci minha mãe, né? Consegui convencer minha mãe. Aí o trato foi que eu, no dia do Enem, não teria gravação, né? Eu poderia, tipo, que eu ia ter folga no dia do Enem pra poder fazer a prova. E aí esse foi o trato pra eu fazer o filme. Entendi. E aí deu certo, né? Eu consegui fazer o papel, foi ótimo. Eu cheguei eles me chamaram numa videochamada, falando assim, a gente tá te convidando pra ser a Joana. Eu, ai meu Deus, como assim? Eu não consegui acreditar. Teve mais um teste, lembrei, que foi muito engraçado esse teste. Eles queriam ver se eu tinha uma conexão, né, com o Demick, queriam ver como ia ser a nossa conexão à primeira vista. E eu lembro que eu cheguei lá e eu tava com a blusa dos Beatles, que eu sou muito fã dos Beatles, e ele tava com a blusa de pássaro. E aí a gente sentou assim, um de frente pro outro, e eles falaram assim, olha, de início assim, a gente vai colocar uma música
E eu quero que vocês sintam a música, assim. Vocês podem ficar se olhando, fechar o olho, só sintam a música. Sim. E a música era Blackbird. Aí terminou a música, eu fiquei, vocês querem uma conexão maior que essa? Eu tô com a blusa dos Beatles, ele com a blusa de pássaro. Só faltava o pássaro ser preto, né? Era um pássaro colorido, mas... Aí a gente conversou, foi ótimo esse dia. Aí me chamaram pra ser a Joana. E foi bem doido, porque eu não esperava conseguir esse papel, né? Eu fiquei chocada quando eu consegui. Eu fiquei, caramba, eu consegui, como assim? E eu tava ouvindo você comentando antes de início da entrevista com você que você tem uma vivência anterior com teatro, né? Você participa desde a infância, pré-adolescência, quando você começou a se interessar por interpretação? Então, eu comecei a fazer teatro, eu fiz algumas aulas de teatro em Brasília, quando era criança. Aí quando eu cheguei em Fortaleza, na pré-adolescência, assim, eu fiz teatro. E aí eu fazia E aí eu fui pro... Ai, não sei se pode falar o nome do colégio. Ah, pode, não tem problema não. Enfim, mas no colégio que eu estudava tinha aula de teatro com um professor que é muito reconhecido em Fortaleza, que ele e o pai dele são tipo grandes nomes do teatro cearense, que é o Iroldo Serra, que ele foi meu professor, e eu fazia teatro com ele. Aí, pois é, eu comecei criança assim, mas eu fui entrando, saindo, até que eu me fixei com o Iroldo. Mas assim, desde criança, eu tinha um amiguinho que a gente brincava de fazer peça. Aí ele era o diretor da peça e eu era, sei lá, Chapeuzinho Vermelho, a Caixinhos Dourados, sabe? Sim. Ou é Caixinhos de Ouro? É Caixinhos Dourado. Nem lembro mais. Eu falo os dois nomes. Acho que a coisa era mais como Caixinhos Dourados. E aí, pois é, eu quando era criança, minha mãe fez cinema, né? Eu fiz um fantasminha num curta da minha mãe. Eu fiz uma fantasminha. Pois é, acho que foi isso. Eu também fiz uma participação quando eu era criança, né? Num videoclipe e numa propaganda de Natal, que foi muito engraçado, inclusive. Você lembra qual era o videoclipe? Não lembro. Mas eu lembro que nessa propaganda de Natal tinha uma árvore gigante enorme e era assim, era o cara que fazia, meu pai, né? Me segurando e eu botando a estrela na árvore. Aí eu peguei uma árvore gigante, daquelas super cara. Eu peguei e derrubei a árvore. A árvore caiu, quebrou e eu assim, meu Deus. Uma questão que eu quero fazer é que, assim, como, enfim, cinéfilo, já acompanho o trabalho do Pedro Diógenes há um tempo, e eu fiquei muito surpreso com A Filha do Palhaço no sentido de ser um filme totalmente oposto ao que ele havia produzido até então. E eu queria saber, imagino, né, que no processo de preparação você se interessou em conhecer, né, os trabalhos dele. Eu queria saber se para você também representou um certo choque ver o que ele produzia e como tudo é extremamente oposto ao que resulta A Filha do Palhaço. Sim, pois é, eu vi. E eu também achei bem diferente, assim, mas eu vi Inferninho e eu vi também O Último Trago. E eu também fiquei, nossa, é diferente. Ai, meu Deus, posso cair? Eu fiquei, nossa, é diferente, mas ele me contou, né, que ele tava nesse roteiro há anos, assim. E eu pensei, não, é normal as pessoas tentarem coisas diferentes, né? Nunca a gente vai fazer a mesma coisa. Claro que as pessoas têm seus estilos, né, de preferência, de filme, de tudo. E eu também achei bem diferente, mas eu achei normal, assim, ele quer mudar, quer fazer diferente, né? Ele tava pensando nesse roteiro há 10 anos, ou mais assim, que foi inspirado no primo dele, né? Sim. Que era Raimundinha, que é o Pedro Diógenes, o Paulo. O Paulo Diógenes, tudo com P, me confunde. Também me confundo às vezes, tô com medo de entrevistá-lo daqui a pouco e trocar os nomes também. Sim, o Paulo Diógenes, né, que faz a Raimundinha. Sim. E aí eu pensei nisso, né, que como era um filme que ele estava pensando há muito tempo, que era em homenagem a uma pessoa da família dele, que era normal ser talvez diferente do que ele
costumava fazer. Ele... Eu queria saber sobre as reflexões que você faz sobre esse texto, que embora você fosse um pouco mais velha do que a Joana, imagino que você também atravessava essa fase da adolescência, né, em que, enfim, tem toda aquela complexidade da formação da própria identidade, mas na verdade o que eu queria lançar e saber quais são suas reflexões, que acho que é o tema presente em relação à masculinidade que há nessa história, né, e como a sua personagem, a Joana, como também a mãe que surge em alguns momentos dessa história, também são colocadas. Eu queria saber suas reflexões sobre como você pensa que foi encenado esse universo masculino, sobre essa realidade, né, que é muito presente de pais que, enfim, acabam abandonando as suas famílias, né? Sim. Então, eu acho um tema muito importante, né? Essa pauta que tem no filme sobre o abandono paterno. Eu cresci com uma mãe solo. Meu pai nunca me abandonou, mas eles eram separados e meu pai morava em outra cidade, porque ele precisava de um emprego melhor, né? Em Fortaleza não tinha as mesmas oportunidades de emprego que tinha em São Paulo, no ramo dele. Então ele precisou mudar de cidade quando eu era criança. Eu tinha 5 anos. Então, eu cresci com um pai ausente, mas não porque ele queria ser ausente, né? Entendi. Eu quero deixar isso bem claro, pra ninguém achar que meu pai nunca me abandonou. Meu pai, ele precisou sair, trocar de cidade e, em consequência, se afastar dos filhos, né? Eu continuei em Fortaleza e ele foi pra São Paulo. Entendi. Mas, querendo ou não, cria essa falta, né? Tanto em mim quanto no meu pai sentia muita falta de mim e eu sentia muita falta do meu pai. Eu cresci vendo meu pai 1, 2 vezes no máximo por ano, porque questão de dinheiro também, né? Não dá pra ficar comprando passagem o tempo todo, nenhuma criança que estuda ficar indo de cidade trocando de cidade. De fato. E acompanhar também essa dificuldade da minha mãe de criar uma filha sozinha. Ela era muito nova quando eu nasci, ela e meu pai eram muito novos, então acompanhar essa dificuldade da minha mãe. E no filme tem esse abandono, né? Que, claro que eu não compartilho da mesma sensação da Joana de ser abandonada pelo pai. Mas a gente compartilha a falta, né? A saudade, a falta de ter um pai ali quando a gente quer ver as outras crianças com os pais no colégio, com o pai e a mãe. Ou com os pais juntos, o pai e a mãe ali. Passar o dia dos pais com o pai. E não ter o pai ali presente na hora, seja por uma questão tipo de abandono ou uma questão, né, como foi a minha, que não era possível por conta da nossa situação. Mas eu achei legal assim, o filme mostrar que assim, o Renato, ele abandonou a Joana também por uma questão de insegurança dele, né? A questão da sexualidade dele, que ele se sentia inseguro, com medo da Joana não aceitar isso. Da mãe da Joana não aceitar isso. E ele se afastou, o que foi péssimo, tanto pra Joana quanto pra mãe da Joana, né? Que tiveram que viver, por mais que fossem separados, né? O Renato podia ser mais presente, né? E a mãe teve que segurar tudo sozinha e fazer um papel ali de mãe. E eu não gosto de falar de mãe e pai porque eu acho que a mãe, ela foi mãe ali, sabe? Ela cuidou da filha. Não dá pra substituir um papel ou outro, mas dá pra você... Como é que eu posso explicar? Tá ali pra apoiar o filho, porque querendo ou não, o filho, ele pode vir a sentir falta do pai ou não, e não tem alguém que vai substituir em si, mas a mãe tá lá pra dar apoio e também pra, né, passar todas as dificuldades de criar um filho. Já é difícil criar um filho com pai e mãe, vale criar um filho sozinho, muito mais difícil. E também eu achei muito importante a presença da mãe, que foi a Ana Luísa, incrível. Porque uma coisa que o Pedrinho se preocupou é em não deixar a mãe ser antagonista, porque a mãe não é antagonista de forma alguma. A mãe, inclusive, ali é a... né? Ela tá lá
fazendo o possível e o impossível para manter e criar uma filha, né? E uma fala muito importante também que teve, que eu acho que é muito importante em relação a alguns pais, né? Que a mãe fala que não tem como você se tornar pai do dia pra noite. Pai é muito mais além disso. Pai não é só você doar o seu material genético pra criança e aparecer uma ou duas vezes por ano e deixar tudo nas mãos de outra pessoa. Isso não é ser pai. É engraçado que no filme ele até cria essa ilusão, nos faz embarcar nessa ilusão de que vai dar tudo certo, como se essa ausência nunca existisse. E vem essa personagem, né, da mãe, enfim, dá um choque de realidade mesmo, de que sim, ela não está errada nesse posicionamento, né, nessa firmeza de, enfim, querer ditar mesmo os rumos da filha, porque ela que esteve presente na vida toda. Ela que adaptou a vida dela para poder criar a filha. E isso, eu vejo isso muito na minha mãe, por exemplo, né? A minha mãe adaptou a vida dela todinha. A minha mãe fez muito sacrifício por mim. Eu sei como foi difícil, quer dizer, eu não sei, mas eu vejo como foi difícil. E o fato, assim, porque começa assim, ele achando, começa uma distância, né, entre a Joana e o Renato, mas depois parece que é mil maravilhas. Mil maravilhas, aí chega, eu não vou dar spoiler, mas aí chega o negócio que acontece. E tem uma hora ali que o Renato, ele tenta ser pai, né, que ele tenta dar uma lição na Joana e a Joana já fica assim, como assim, você vai querer ser pai agora? Agora? Tem certeza? Você vai querer vir falar comigo de responsabilidade agora? Então, assim, eu vejo que a Joana, ela quer conhecer o pai, porque tem a falta, mas ao mesmo tempo ela tem essa relutância, assim, deles mostrar moral em cima dela, sabe como foi? Porque eles não se conhecem, ele não sabe nada sobre ela, ela quer conhecer o pai e ele quer conhecer a filha. Então, eu acho que quando ele tenta fazer o papel ali de você foi muito irresponsável, vou dar uma lição de moral, que a Joana fica... Agora, tem certeza? Isso, pois é. Só que eu acho que principalmente o que afastou os dois foi esse medo do Renato e essa insegurança em como a Joana iria lidar com a sexualidade dele, com a vida dele de humorista, né? Porque é uma vida diferente que ela levava. Também ele podia ter medo, sei lá, porque do jeito que o mundo é, né, da filha dele sofrer bullying por conta da profissão dele, por conta da sexualidade dele, que infelizmente é uma coisa que acontece. E aí eu acho que ele se afastou por conta disso, mas querendo proteger a filha, mas achando que isso podia prejudicar ela, mas na verdade o que prejudicou ela foi essa falta do pai. Sim. Liz, eu vou precisar encerrar. Sim, eu falo demais às vezes. Não, foi ótima a conversa, queria conversar mais, só que infelizmente o tempo é curto. Mas obrigado pela disponibilidade, parabéns pela sua estreia com esse filme e espero futuramente entrevistá-la em outros projetos. Obrigada. Obrigado, Liz.